Começo das aulas e de uma polêmica. A ilustração está muito pesada para eles. Eu acho que está agressivo. O livro Aparelho Sexual e Companhia foi colocado à disposição dos professores das redes de ensino. Aqui, a relação sexual é discutida da forma mais direta. As ilustrações foram montadas como se fossem um gibi e o texto também é ousado. Neste quadrinho, a frase é: eles se beijam e ao mesmo tempo tiram a roupa. Em outro, o desenho mostra um casal de crianças transando, enquanto 3 meninos observam tudo bem de perto. Relação interrompida, como sugere a ilustração, quando a bola de sorvete cai em cima do garoto. Uma aberração, viu? Não deve acontecer isso, porque a criança tem que viver a vidinha dela de criança. Conteúdo totalmente inadequado, afirma o coordenador do movimento Brasília contra a pedofilia. Na realidade são inapropriadas para a faixa etária que o livro é indicado. Como, por exemplo, tem uma pergunta lá que fala como é que se transa. E a resposta vai ensinando passo a passo para uma criança de como manter uma relação sexual. Inclusive com imagens, com desenhos de como o menino acabou de beijar a menina e agora eles tiram a roupa, enfim. Tanta liberdade provocou reação e a insatisfação dos pais se transformou em abaixo-assinado na internet. O manifesto foi mandado direto para o ministro da Educação. Ele é a autoridade pública responsável em reformular e dar as diretrizes educacionais no Brasil, e nós pedimos, até como pais, e fazemos parte desse movimento contra a pedofilia, estamos ali pedindo ao ministro que reformule os parâmetros curriculares nacionais e proíba a comercialização desse livro. Tempos modernos exigem mesmo muita sabedoria na hora de falar sobre sexo com a molecada. Claro que tem que ter uma base, né? De que é a realidade da vida, mas nem tanto. Nem mesmo a capa da cartilha nós conseguimos mostrar por inteiro. A ilustração traz 4 homens fazendo sexo em grupo. Foi difícil encontrar trechos do material que pudessem ser mostrados. São desenhos, digamos, bem animados e até mesmo chocantes. Chocante. Isso aqui é inaceitável, uma coisa... Não tem nem palavras. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo nas escolas, irmão. Pode mostrar os próximos slides. Irmãos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, eu não vou dizer o nome da prefeita. Juro para vocês, eu não posso falar o nome dela, nem que ela é do PT, e também não posso falar que ela é ex-esposa do Suplicy. E nem posso falar que ela é ministra da Cultura. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos, ela gastou 2 milhões de reais com aquele grupo, o grupo GTPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. 2 milhões de reais. Porque chegou à conclusão, há um grupo de especialistas, e esse grupo começou lá na Holanda, na Europa, e já está influenciando, que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos 7 meses de idade. Inclusive na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com 7 meses de idade, para que quando ele chegar na fase adulta, ele possa ser um homem saudável sexualmente, e a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo para que ela tenha prazer na fase adulta. E essa prefeita fez isso. Lá na Holanda, eles estão até distribuindo uma cartilha ensinando os pais como massagear sexualmente as suas crianças. Isso está acontecendo no Brasil. Isso aconteceu em 2004, mas ficou lá na prefeitura de São Paulo, não. Irmãos, eu até hoje falei aqui, eu quero desafiar vocês, pais. Qual foi a última vez que vocês abriram a mochila da escola dos seus filhos? Qual foi a última vez que você leu e você conferiu o livro didático que seu filho está lendo e estudando na escola? A gente não tem tempo. Porque nós estamos muito ocupados. E essa questão, irmãos, da modernidade, da pós-modernidade, nós vamos ter que estar nos revendo algumas coisas. A igreja e os crentes estão deixando a educação dos seus filhos por conta do Estado. E agora lei, foi promulgada agora há poucos dias, que vai ser obrigatório a criança ir para a escola a partir dos 4 anos de idade.
Nós estamos enfiando os nossos filhos na escola cada vez mais cedo. E o que me assusta é que tem muito crente querendo tempo integral. Não quer só a partir dos 4 anos, não. A criança tem que ficar o dia inteiro. Dá trabalho criar filho, então vamos jogar os filhos nas escolas. Igreja evangélica, Deus está nos chamando para a gente fazer uma revisão de valores. Para fazer uma revisão de conceitos. Deixa eu mostrar o que está acontecendo com as escolas. Pode passar o próximo slide. Nós temos autoridades no Brasil, irmãos, especialistas que estão ocupando lugares estratégicos e lugares chaves, pessoas que estão escrevendo as políticas públicas dessa nação, pessoas que estão decidindo o futuro de nossas crianças, que dizem coisas como essa: uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar em todo menino o seu lado feminino e em toda menina o seu lado masculino. São conceitos como esse que está permeando a educação brasileira. E a igreja evangélica está deixando essas coisas acontecer. Pode passar. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas. Tem menores de 12 anos aqui? Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas que foram entregues em escolas públicas no Brasil para crianças a partir de 10 anos, porque quinta série, a idade são 10 anos. Essa cartilha, inclusive assinada por um grande cartunista, o Miguel Paiva, a cartilha se chama De Homem para Homem. Deixa eu falar para vocês para quem foi feita essa cartilha. Essa cartilha foi feita pelo Ministério da Saúde. Eu não vou dizer quanto eles gastaram para vocês não ficarem com raiva. Foi feita um número muito grande de cartilha para entregar para homens impotentes no Brasil. Aí eles saíram, o Ministério da Saúde saiu atrás dos homens impotentes, não achou, graças a Deus, não tem tanto assim. E aí, eu não sei se eles nem acreditavam, pastor, que eles iam na marcha do orgulho do homem impotente para distribuir cartilha. Eles iam no Dia Nacional do Homem Impotente para distribuir. Não sei. São especialistas que não têm nem bom senso. Gastaram milhões nessa cartilha para ensinar o homem como ter prazer. Para ensinar o homem como ter uma relação sexual. Aí eles não acharam os homens impotentes e mandaram para as escolas públicas brasileiras. A palavra mais light que tem nessa cartilha é gozar e tesão. Imagine. E crianças de 10 anos no Brasil tiveram acesso a essa cartilha. Pode passar. Olha os desenhos. Especialmente essa cartilha que eu escaneei, porque depois nós tomamos uma iniciativa. A diretora da escola disse que os meninos pegavam essa cartilha e iam para o banheiro se masturbar usando essa cartilha. Então você, pai, proíbe seu filho ver livro pornográfico. A gente orienta como igreja que não se pode ter acesso à pornografia. Aí vem o governo brasileiro com verba pública do seu bolso e faz um material desse e distribui em escolas públicas brasileiras. E o que a gente faz? Nada. Sabe por quê? Nós estamos ocupados. O SUS. Sabe aquele SUS, irmãos, que não tem dinheiro para fazer cirurgia de catarata no Brasil? Sabe aquele SUS que não tem vaga nos hospitais para os velhinhos? Eu vou mostrar o quanto que eles gastaram para fazer essa cartilha. Foi essa que eu tirei a gravura mais forte. Nessa cartilha, o SUS fez para usar impostos de saúde em escolas. O SUS fez para ensinar sobre drogas e doença sexualmente transmissível. E essa, irmãos, era uma cartilha grande que a professora colocava em cima da mesa. Não sei se tem algum professor que teve acesso a ela. Era em forma de espiral. E a metodologia, porque esse material vem com metodologia, era: senta as crianças no chão, a partir de 10 anos, mostre a gravura e leia o que está atrás. E a tia ia mostrando. Na hora de falar sobre drogas, mostra a gravura. Mostra sobre direitos, pode passar a próxima gravura. Na hora de falar sobre droga, a tia dizia o seguinte: ao usar o crack, passe protetor labial nos seus lábios, para os seus lábios não ressecar. Então, está achando que é pouco? A tia dizia o seguinte, porque o ministro da Saúde mandava falar e o ministro da Educação mandava falar: se você usar cocaína, não use canudo de papel, porque tem muita bactéria, use canudo de plástico. Na hora do êxtase, a parte do êxtase, estava escrito o seguinte na cartilha: ao comprar êxtase, cuidado com o fornecedor para você não comprar gato por lebre por gato. Olha o absurdo. Inclusive mandando a criança conhecer o traficante. Aí os deputados evangélicos, que estão lá na Câmara tentando fazer uma diferença, barulhentos, que estão sendo chamados de homofóbico, que estão sendo chamados de radicais e de fundamentalistas e que estão sendo perseguidos, foram perguntar para o ministro da Saúde: mas ministro, vocês fazem uma cartilha dizendo como ensinar? Sabe qual foi a resposta dos especialistas?
dos que estão mandando na nação, porque nós deixamos, porque a igreja evangélica se acomodou. Eles disseram o seguinte: mas as crianças já estão usando, então nós temos que ensinar a usar de uma forma melhor para que não contraia outros tipos de doença. Na parte do sexo, que eu tirei com vergonha, mas o pastor disse que eu podia ter deixado, fala sobre sexo anal, sexo vaginal e sexo entre mulher e mulher. A parte do sexo anal, irmãos, eu mostrei aqui hoje, eram 2 homens transando. A figura é ridícula, não era, pastor? 2 homens transando. Irmãos, e eu vou contar a experiência que eu tive como mãe. Eu tenho uma filha de 10 anos, ela está com 14, ela tinha 10 quando teve acesso a essa cartilha. A minha filha é indígena, eu tenho uma filha adotiva indígena. E nós estávamos tentando falar para ela sobre a homossexualidade de uma forma muito madura, porque a cultura dela não tem a homossexualidade. Então a gente estava assim tentando falar que homem ama homem, mulher ama mulher. Aí a tia vai lá e mostra a gravura de 2 homens transando com esse dinheiro, com cartilha pública, com dinheiro público. Irmãos, e na parte da relação sexual de mulher com mulher, a figura mostra bem, o pastor viu hoje, mostra que a tia tem que explicar para a criança de 10 anos que o objeto de prazer da lésbica é a língua e que é bom que a lésbica use camisinha na língua. E a minha filha de 10 anos teve que aprender isso. Qual foi a última vez que você, pai e mãe, abriu a mochila da escola do seu filho? Vocês pensam que acontece só em Porto Velho? Que acontece só em Brasília? Deixa eu mostrar a próxima cartilha para vocês. Essa daqui, distribuída no Rio de Janeiro e foi distribuída em todo o Brasil. Inclusive, eu quero que vocês olhem bem para essa gravura aí e olhem se não está na mochila dos seus filhos aqui em Campo Grande. A primeira coisa, quando a tia entrega para a criança, a tia tem que dizer que é confidencial, não pode mostrar para o pai e para a mãe. Para crianças de 5ª série. Uma cartilha sobre educação sexual está causando polêmica em Embu das Artes. Pais e até alunos ficaram constrangidos com ilustrações e conteúdo explícitos demais. A Secretaria Municipal de Educação disse que abriu sindicância para investigar como o material produzido com dinheiro público chegou às crianças de 10, 11 anos. A cartilha tem 16 páginas, ilustrações que deixaram essa mãe, que prefere não ser identificada, indignada. Indignada, porque ele é uma criança, não tem idade para isso. A criança de 4ª série eu acho que não cabe. Ela tem um filho de 10 anos que estuda nessa escola municipal em Embu das Artes. Há um mês, o menino levou a cartilha para casa. As ilustrações e os textos tratam sobre as diferenças entre meninos e meninas, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, entre outros assuntos. Tem ainda desenhos para colorir e jogos como esse, dos 7 erros. Eu não gostei, de forma alguma, dessa revista, da capa até o final. A cartilha começou a ser elaborada em 2004. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, na época, a intenção era mesmo entregar para crianças de 10 a 11 anos. Mas quando o material ficou pronto, a comissão responsável pela apostila decidiu que o trabalho deveria ser feito com a família e a distribuição para as crianças foi proibida. Mas 7 anos depois, a cartilha foi usada como material didático em sala de aula. Fiquei bastante chocada em saber que esse material foi entregue para a criança, porque ele não poderia ter sido entregue. Era orientação expressa, sem necessidade de interpretação. Ela sempre foi muito explícita. Carmita Abdo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade da USP, analisou a cartilha e disse que a ideia é ótima, que a linguagem é objetiva e clara, mas ressaltou que as ilustrações poderiam ser mais discretas. Acredito que está faltando um passo anterior, que é os pais serem preparados para receber essa apostila e para entender o conteúdo dela, para não se colocar em conta, porque uma vez colocando-se contra a educação sexual, raramente eles vão rever a posição deles. E nós perdemos uma grande chance, a porta se fecha. A Prefeitura de Embu das Artes informou que preparou educadores e profissionais da rede para fazer a distribuição de 80 mil cartilhas aos pais dos alunos e que o encarte com passatempos e brincadeiras só seriam entregues às crianças com a autorização dos responsáveis. A semana passada, Valdo Carimbó, reunimos na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em conjunto com a Comissão de Educação. Presente lá o senhor André Lázaro, secretário de Educação Continuada
alfabetização e diversidade do MEC. A plateia é composta de 100% gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgênero. Essa turma toda reunida tomaram decisões que essa casa aqui não está sabendo. Até digo mais, a maioria dos integrantes da Comissão de Educação também não está sabendo. Atenção, pai de alunos de 7, 8, 9 e 10 anos da rede pública. Atenção, pais. Os seus filhos vão receber o ano que vem, na escola, um kit. Esse kit tem o título Combate à Homofobia. Mas, na verdade, é um estímulo ao homossexualismo, é um incentivo à promiscuidade. Ou seja, nesse kit contém DVDs com 2 historinhas. Que o seu filho de 7 anos, o teu filho de 7 anos, vai assistir o ano que vem. Se nós aqui não tomarmos uma providência agora. Primeira historinha, um garoto de mais ou menos 14 anos, de nome Ricardo, vai no banheiro fazer pipi, olha para o lado, um coleguinha teu está fazendo também, e ele se apaixona por esse colega. Vocês estão ouvindo a galeria aí? Isso está nos jornais aqui da Câmara, aqui da semana passada. Pode ser um filho de vocês um dia. Se apaixona. E daí ele resolve vencer o bullying e assumir a sua homossexualidade. Isso os garotos de 7, 8, 9, 10 anos vão assistir o ano que vem. Bem, daí para frente as cenas do filme. Quando a professora o chama de Ricardo na sala de aula, ele se revolta, morde os beijos, com seus trejeitos, e fala assim, balbucia, Bianca, meu nome é Bianca. E esse filme no final dá a seguinte lição de moral. Esse comportamento do Ricardo ou da Bianca passa a ser um comportamento exemplar para os demais alunos. Depois tem outro filmete das 2 meninas lésbicas também de aproximadamente 13 anos de idade, namorando. E a grande discussão dessa comissão de direitos humanos e minoria, me dá asco me referir a essa comissão, trata do beijo lésbica de 2 meninas. Atenção, pais, tua filha de 7, 8, 9, 10 anos vai assistir o ano que vem esse filmete, que já está sendo licitado. E a grande discussão da nossa Comissão de Direitos Humanos e Minorias é a profundidade da língua que uma menina tinha que entrar na boca da outra menina. Dá para continuar discutindo esse assunto? Dá nojo! Esses gays, lésbicas, querem que nós, a maioria, entubemos como exemplo de comportamento a sua promiscuidade. Isso é uma coisa extremamente séria. Eu não acho, não. O presidente da Câmara tem que tomar uma providência no tocante a esse assunto, que nós não podemos nos submeter ao escárnio da sociedade. Esse kit para 6 mil escolas, para crianças de 7 a 12 anos, ser distribuído o ano que vem em todas as escolas públicas do Brasil. Isso é uma vergonha. Comissão de Direitos Humanos, não. Comissão, para não ser divertido o meu discurso, eu vou poupar o adjetivo para essa comissão. Eles querem ainda, inclusive, me excluir da comissão. Querem me excluir da comissão, como ser um elemento antidemocrático. Então essa história de homofobia é uma história de cobertura para aliciar a garotada, especialmente o que eles acham que tem tendência homossexuais, como está aqui na pesquisa publicada aqui, o número de garotos gays, ou homossexuais, ou meninas lésbicas, repito, de 7, 8, 9 e 10 anos. Me desculpa aqui. Pelo amor de Deus, meus colegas que estão nos gabinetes, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vem um cidadão aqui dizer que eu estou mentindo. Está publicado no Jornal da Câmara. Está publicado aqui no jornal Correio Brasiliense. Está publicado em vários outros jornais do Brasil o que está acontecendo.
Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo. Um dever de casa com um assunto delicado e 27 perguntas para lá de embaraçosas. O que é sexo oral? Como 2 homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já ficaria constrangido, imagine as 30 crianças desta escola municipal que têm entre 10 e 12 anos. Assim que souberam, os pais se reuniram para cobrar explicações do colégio. Eu, como mãe, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Tipo assim, na escola, a gente acha que eles estão seguros, estão aprendendo coisas boas, mas de repente a gente se depara com um absurdo, uma coisa dessa. A professora que elaborou o dever de casa não quis gravar a entrevista. Já a pedagoga da escola alegou que o tema sexualidade foi escolhido pelos próprios alunos para ser discutido na tarefa. E que, acredite, não tem nada demais nas perguntas. São os preconceitos que já estão arraigados na cultura, questões que as crianças trouxeram, a família ainda não dá conta de trabalhar. Alguns pais já decidiram, vão tomar uma atitude radical. Vou tirá-la da escola, ou do contrário, que eles me tiram a professora e a pedagoga. A Secretaria de Educação de Contagem disse que educação sexual é um dos parâmetros curriculares defendidos pelo Ministério da Educação. Já o MEC informou que o assunto foi tratado pela escola de forma grosseira e vulgar. Olá, famílias do Brasil. Meu nome é Guilherme Shelby, sou procurador da República em Brasília e me dedico há 25 anos a combater os abusos contra a infância. Infelizmente, o governo federal e alguns governos locais cometem graves ilegalidades contra a família e a infância ao propor e implantar em escolas públicas e particulares a ideologia de gênero. Diversas denúncias revelam a prática de ministrar aulas para crianças sobre sexo anal, bissexualidade, sexo com animais, prostituição e até masturbação. Além de apresentar temas sexuais complexos ao entendimento de crianças e adolescentes, procura-se relativizar abusivamente na mente das crianças os conceitos morais de masculinidade e feminilidade. Se você é contra essas medidas ilegais e abusivas à infância e que desrespeitam a dignidade humana especial, em particular, a fragilidade psicológica, diante desse quadro, apresento no link abaixo modelo de notificação extrajudicial a ser apresentado ao diretor da escola de seu filho. Este documento servirá de um alerta formal aos professores sobre normas que protegem as crianças de informações abusivas e também sobre os direitos da família na formação moral dos filhos. Não importa se a escola do seu filho é pública ou particular, ou até confessional, pois esta notificação extrajudicial servirá também como instrumento de defesa para os professores honestos, que são a maioria e que também não concordam com esses abusos nas políticas públicas de educação. As instituições de educação e professores que insistirem em cometer abusos contra seus alunos deverão ser responsabilizados conforme determina a lei. Em Brasília, uma escola permitiu que uma aluna de 11 anos tivesse acesso a livro didático infantil com conteúdo impróprio. Os pais processaram a escola e ganharam na justiça indenização de R$30 mil por danos morais. Proteger crianças é cuidar do futuro. O jornalista, ou melhor, o historiador Marco Antônio Villa, nessa semana, fez uma matéria no jornal Globo denunciando o que é o currículo escolar do PT. Ou seja, o que ele fala ali, eu venho falando desde 2010, quando descobri o famigerado kit gay nas escolas. E sempre falei, não é apenas o kit gay, é a questão ideológica, tão ou mais grave que a corrupção em nosso Brasil. Olha só, um dos livros que estão chegando nas bibliotecas das escolas públicas, para você que é pobre, escolas públicas, repito, este livro aqui, O Aparelho Sexual ECIA, um guia para crianças, entre outras coisas. Por exemplo, um menino pode gostar de outro menino? E uma menina pode gostar de outra menina? Tá na cara que para o historiador, né? Não o Villa, mas quem fez esse livro aqui, isso é normal. O Villa denuncia também
questão que eu falo há algum tempo, o lixo, as mentiras e as omissões no tocante à história, geografia e até mesmo, acredite se quiser, matemática. Mas vamos lá, continua nesse livro aqui. Todo ele é uma coletânea de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem por sexo. E no meu entender, isso é uma porta aberta para a pedofilia também. Olha aqui, ó. Transar como funciona. Enfia o dedo aqui. Ensina para o teu filho de 6 anos de idade, ou para tua filha de 6 anos, enfia o dedo aqui. Vou enfiar o dedo aqui. Enfia o dedo aqui. Olha o que aparece aqui. Lógico, cada menino vai enfiar um dedo, né? Maior ou menor ali. Agora, detalhe, pro lado de cá, na outra folha. Enfia agora no outro lado. Aqui tem uma mulher, aqui uma menina. A gente vê aqui uma menina. O órgão sexual dela aqui, um buraco, enfia lá. E manda ficar friccionando. Esse é o livro do PT, o livro de Lula, o livro de Dilma Rousseff, que ensina para os nossos filhos aqui. E para onde é que vai isso aqui? Como eu disse aqui, no Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. Usam o público LGBT para difundir nas escolas questões que os pais não querem para os seus filhos. Diz aqui, no item 1.4.6, distribuição de livros para as bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Entre outros livros, esses aqui, ó. Vamos falar sobre ele. Isso aqui é um menino. Isso aqui fica dentro das bibliotecas. Ou seja, o que o governo Dilma Rousseff do PT faz? Compra centenas de milhares desses livros, tá? E distribui para as escolas. É uma grana para os companheiros, tá? E fica aqui pervertendo o seu filho na sala de aula. Porque o que interessa? Que teu filho de pobre, escola pública, me desculpe aqui, no meu tempo era para mim, hoje é para pobre. É para que não aprenda nada. No futuro seja apenas um beneficiário de Bolsa Família, nada mais além disso. E eu quero agora me dirigir a você que recebe Bolsa Família. O que é mais importante para você? Eu sei que o Bolsa Família faz parte para grande parte de vocês. Mas o que é mais importante? O cartão de Bolsa Família ou a dignidade do teu filho, a honra do teu filho? E mais ainda, o PT, através do site Humaniza Redes, ele prega abertamente que a pedofilia não é crime. O pedófilo só é pedófilo depois que ele for submetido a um exame, a um laudo psiquiátrico. Porque se ele, caso venha a sofrer de transtorno, segundo Dilma Rousseff, que o site é dela, vinculado lá à Secretaria de Direitos Humanos, a qual integrou a senhora Maria do Rosário, ele só é pedófilo caso não sofra de transtornos e caso aquela criança de 3, 4, 5, 6 anos de idade não esteja sendo usados para fins comerciais. Esse, como um todo, vamos assim dizer, é a política para as escolas, para criancinhas a partir de 6 anos de idade. O que o PT está fazendo em todo o Brasil? As quase, aproximadamente 100 mil escolas públicas estão se transformando em comitê partidário do PT. E como disse o Vila, o Marco Antônio Vila, tá? O MEC não pode se transformar no Ministério da Verdade. Além da dignidade dos nossos filhos, aquela menina que estava aqui vale muito para mim, está o futuro do nosso país. Não é à toa, para encerrar, que eu estou aqui com a camisa do Japão. Lá, crianças dessa faixa etária faz operações matemáticas que o nosso universitário não faz aqui. Que aqui é muito mais importante botar na cabeça do menino que ele não é menino e da menina que não é menina, como foi aqui aplicado na prova do Enem, do que ensinar algo que possa libertá-lo do Bolsa Família, da pobreza e da miséria no futuro. Obrigado pela atenção e, infelizmente, né, até uma próxima oportunidade. A Unesco lança cartilha sobre educação sexual para educadores brasileiros e cria polêmica ao indicar o tema para alunos a partir dos 5 anos de idade. Mirella é mãe de Marco, de 6 anos, e de João, de 9. Ela acredita que ainda não é hora dos filhos terem aula de educação sexual. Eu acho que é muito cedo para eles entrarem nesse assunto, acho que ainda não faz parte do repertório deles, não é que eles trazem ainda, então eles não têm interesse ainda por isso, né? Viviane, mãe de uma menina de 6 anos, tem a mesma opinião. Eu acho que o interesse tem que partir diretamente dela e não impor, né? Eu acho que, a princípio, ela tem outros interesses
além deste. Mas a Unesco, braço das Nações Unidas, acha que 5 anos é sim a hora para começar a orientação sexual. Tanto que acaba de adaptar uma cartilha só para ajudar professores brasileiros a abordar o tema tão delicado com os alunos. O foco são crianças e adolescentes de 5 a 18 anos. Para alunos de 5 a 8 anos, a cartilha diz que é possível trabalhar com o conceito de que há diferentes tipos de famílias e que todas devem ser reconhecidas. Já para crianças entre 9 e 12 anos, o guia mostra diferentes tipos de famílias: nuclear, homoafetiva, com madrastas e padrastos. Com adolescentes, os professores vão poder abordar temas como camisinha. Este psiquiatra aprova as diretrizes da cartilha. Isso pode ser muito interessante para evitar alguns conceitos, alguns valores que estão presentes na nossa sociedade, mas que também tem que ser pensado junto aos pais. Já para esta pedagoga, é preciso avaliar melhor. Muitas vezes ele é colocado na sala de aula imposto, e aí o educador não está preparado, a criança não tem a necessidade. Como cai aquilo? Descontextualizado, e aí a gente cai na questão da reprodução dos preconceitos e dos conceitos errados e dos valores distorcidos que temos na sociedade. A cartilha da Unesco contrasta com os recuos políticos do governo federal sobre o tema, que aconteceram sempre após a pressão de setores conservadores da sociedade. Em 2011, a presidente Dilma Rousseff vetou o chamado kit gay, um material anti-homofobia que seria distribuído pelo Ministério da Educação à rede pública de ensino. No ano passado, o Ministério da Saúde suspendeu a distribuição de histórias em quadrinhos sobre educação sexual, anunciadas em 2010 em parceria com a Unesco. É o seguinte, vocês estão muito tranquilos nas suas casas, porque foi votado que isso não vai ser falado na escola, essa ideologia de gênero não deve ser promovida nas escolas, mas na prática a Secretaria da Educação ri da sua cara e faz a palestra, sem mandar bilhete para o pai e para a mãe. Vocês nem vão ficar sabendo, pelo amor de Deus, acordem, olhem as mochilas dos seus filhos, perguntem para eles o que está acontecendo na escola. Esse é um trabalho que está sendo feito em todo o município de Canoas. E eu resolvi denunciar. Eu não vou compactuar que eu estou lutando pela família, pelos meus alunos. Fui expulsa da escola, fui punida, vou tomar as providências legais. O pessoal da Rede Brasil de Ativismo está me ajudando, muito obrigada. Se você que está vendo esse vídeo é advogado aqui no Rio Grande do Sul, pode contribuir, ou pode contribuir de qualquer forma, eu aceito ajuda. Eu estou sendo coagida, eles estão sim fazendo assédio moral, porque a maioria dos professores que rezou aquela cartilha freiriana maldita, concorda, fica quieto e deixa eles fazerem o que eles quiserem. Porque eles não querem contrariar, porque senão eles vão ser acusados, assim como eu estou sendo acusada, de terem problemas de relacionamento. Se eu não concordo com essa palhaçada, é porque eu tenho problemas de relacionamento. Agora, olha aqui, presta atenção. Anos atrás, 5, 6 ou 7 anos, aqui 10 anos atrás, eu escrevi: depois do movimento gay adquirir autoridade e se tornar fonte de direitos, fonte da lei, tá certo? O que já é uma coisa absurda, o passo seguinte seria legalizar a pedofilia. Então, como é que os gays começaram a obter essa autoridade? Começaram assustando a Associação Psiquiátrica Americana, invadiam a Assembleia da Associação, atemorizar os médicos e forçá-los a tirar o homossexualismo da lista de doenças mentais. Ou seja, o homossexualismo foi tirado dessa lista não por motivos científicos, foi tirado por cagaço. Quer dizer, usaram intimidação, os caras tiraram, os velhinhos tiraram. Estão fazendo a mesma coisa agora para normatizar a pedofilia. A Associação Psiquiátrica Americana já está seriamente pensando em tirar a pedofilia, né, do seu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Então vai sair, não é mais doença, meu filho. Depois de não ser mais doença, então vai se tornar uma conduta normal e aceitável. Terceiro passo, temos que defender os direitos dos pedófilos. E antes de 10 anos, vai haver lei que se você falar mal da pedofilia, você vai preso.
vai acontecer isso. Os caras vão comer o seu filho na escola e se você reclamar, você que vai para a cadeia. Eles vão fazer isto. Isto é fundamental para a nova ordem mundial. Isto é básico para eles. Ou seja, você demolir todos os valores morais consagrados e você colocar outro esquema, tá certo, de valores inteiramente absurdo, propositadamente absurdo, para habituar as pessoas a obedecer ordens absurdas, de maneira que elas se tornem sempre dóceis e subservientes. Isto é fundamental para a nova ordem mundial. Então, os caras vão fazer isso, não porque eles mesmos sejam pedófilos, ou porque adorem muito a pedofilia, mas forçar você, tá certo, a aceitar, né? O sujeito vai lá, vai comer o seu filho de 7 anos, de 8 anos na escola, e você não pode reclamar. Depois que você aceitar isso, meu filho, você aceita qualquer coisa. Agora, o Brasil é o país ideal para isso, né? O Brasil, qualquer sujeito que fala grosso, todo mundo sai correndo, né?